I know getting you alone isn't easy to do. With the exception of you, I dislike everyone in the room. And I don't wanna lie, but I don't wanna tell you the truth. Get the sense that you're on the move. Oi família, meu nome é Vic, espero muito que vocês estejam bem. Se você caiu de paraquedas aqui, saiba que é um lugar seguro para estudantes do ensino médio. E estou aqui para te ajudar em vários conteúdos que a gente precisa muito nessa carreira como é o vestibular. E queria pedir para que, se esse conteúdo é interessante para você, você deixar um like, se inscrever aqui embaixo e ativar as notificações para sempre que eu postar um vídeo novo você vir aqui assistir. E eu deixo sempre um resumo disponibilizado aqui embaixo na descrição. E queria pedir também para você me acompanhar nas minhas redes sociais. Lá eu também posto alguns resumos bem rápidos, algumas revisões de prova que com certeza vão ser muito interessantes para vocês. E hoje nós vamos falar sobre cartografia. Como o próprio nome já diz, é um estudo sobre os mapas, os quais existem vários tipos. Por exemplo, os históricos, que mostram uma visão de mundo que as pessoas tinham de uma época, a topografia das fronteiras, e também tem os políticos, que demonstram as fronteiras de hoje, os temáticos, que falam sobre algum outro tipo de vegetação, por exemplo, e também os topográficos, que falam sobre a topografia, sobre as montanhas, o tipo de planalto que algum espaço possui. Além disso, existem também alguns elementos essenciais quando se constrói o mapa, que se chamam elementos cartográficos. Neles estão incluídos o título, a fonte, a escala e a orientação, que pode ser colocada como um norte ou como uma rosa dos ventos. Falando brevemente sobre o funcionamento da bússola, ela funciona com um norte e um sul magnéticos da Terra. Dentro, nas camadas mais profundas, no núcleo interno, possui uma parte sólida do magma, e a movimentação dessa parte faz com que esse campo magnético seja criado. E ele não corresponde com o Polo Norte e o Polo Sul da Terra que nós conhecemos. Porém, ele funciona para guiar a agulha da bússola de acordo com o nosso norte. E essa diferença entre o nosso norte verdadeiro e esse norte magnético se chama declinação magnética, que forma um ângulo. Falando agora sobre coordenadas geográficas, elas são formas de a gente marcar pontos sobre a superfície terrestre, e elas podem ser achadas nesses mapas pela latitude e a longitude, que são, respectivamente, a distância da linha do Equador até o Polo Norte ou a distância da linha do Equador até o Polo Sul, que varia entre 0 e 90 graus, e a distância do meridiano de Greenwich até a linha contrária dele, que se chama LID, ou linha de mudança de data, e ela varia de 0 a 180 graus, fazendo a circunferência da Terra completa. Essa linha de mudança de data, a LID, ela, quando a gente vai para a direita, seria menos um dia, se dizendo indo para a América, e a sua esquerda, indo para a Ásia, seria mais um dia. Nesse estudo de coordenadas geográficas, a gente precisa falar sobre a antípoda, que é o ponto oposto a uma latitude ou uma longitude. E aí, nesses pontos, quando a gente vai falar de latitude, é bem simples, porque é só mudar o hemisfério. Por exemplo, eu tenho 16 ao sul. É só colocar o 16 ao norte. Só que quando a gente vai falar de longitude, é um pouco mais complicado, porque a gente precisa de pegar esse ponto que a gente tem, né? Por exemplo, deixa eu pensar. 50 leste de Greenwich. Eu preciso de fazer 180 menos 50 ao oeste de Greenwich. Então, daria 130 a oeste, que daria exatamente uma diagonal se você fosse desenhar. Vou colocar um exemplo aqui para ter uma ideia. Ainda dentro desse tema de cartografia, a gente precisa de falar sobre escala, que é uma proporção entre a distância do mapa e a distância real. Por exemplo, 1 centímetro para 1000 metros. Ela pode ser expressa da forma numérica ou gráfica. A numérica, nessa proporção que eu acabei de dizer, 1 dividido por 1000, e a do mapa seria 1 centímetro assim, e embaixo escrito a quantidade, nesse caso que eu dei o exemplo, 1000 metros. Na análise de uma escala, a gente precisa levar em consideração o tamanho dela, a área real e a quantidade de detalhes. O tamanho pode parecer um pouco confuso, mas essa aqui é uma grande, essa aqui é uma média e essa aqui é uma pequena, tendo em vista que isso aqui é maior do que isso se a gente fizer a divisão. E na quantidade de detalhes, essa aqui, por outro lado, tem muito menos do que essa, sendo que essa é de uma área menor e essa aqui de uma área muito maior. Colocando num pequeno gráfico, ficaria desse jeito aqui.
tem um macetezinho na hora da gente começar a trocar de medidas. Por exemplo, se eu tenho uma escala em metros e a questão me pede uma outra escala em quilômetros, eu uso essa escadinha aqui, na qual pra gente subir a gente precisa de dividir e na hora de descer multiplicar. Isso a cada degrau de 10 em 10. Falando agora sobre projeções cartográficas, quando a gente vai fazer um mapa, a gente tem em vista a parte esférica da Terra, aproximadamente esférica da Terra. E quando a gente vai tentar fazer essa representação, seja ela plana, cônica ou cilíndrica, a gente precisa de fato fazer algumas alterações, porque é impossível manter a mesma distância, a mesma área e os mesmos contornos exatamente igual de uma representação que era esférica. Por isso, a gente vai conhecer alguns tipos de mapas que eles alteram um pouco para que fique visivelmente mais confortável e o mais próximo da realidade. Por mais que os mapas tenham que fazer algumas alterações para que fique um pouco parecido, porém, infelizmente não exatamente, eles vão conservar algumas coisas. Os mapas que são conformes, eles conservam as mesmas formas dos países, dos continentes que são representados. Os mapas equivalentes conservam a área, podendo alterar um pouco ali o contorno, o tamanho deles de alguma forma, eles conseguem conservar a área, os equivalentes. Os equidistantes, a distância entre os continentes, a distância entre os países, e os afiláticos, infelizmente, os mais confortáveis ao se ver, alteram todas essas três coisas. Vou detalhar um pouquinho de cada uma dessas projeções e vou falar sobre 3 mapas que é muito importante da gente comentar aqui. Começando pela cilíndrica, vamos pensar num globo terrestre envolvido por uma grande cartolina branca. Essa cartolina vai tangenciar o Equador, proporcionando mais detalhes para essa área. E como ela nem sequer encosta nesses polos, eles serão um pouco mais distorcidos e terão menos detalhes. E os 2 mapas que são importantes a gente comentar sobre essa projeção cilíndrica é o mapa de Mercator, que foi feito num contexto de grandes navegações, um contexto muito eurocêntrico, portanto ele fazia a Europa com uma área muito maior, ele dava um ênfase na Europa, desenhando-a muito maior do que ela realmente é, porém ele conservava as formas dos países direitinho, então ele era um mapa conforme. Outro mapa muito importante seria o de Peters, que ele já fez esse mapa num contexto de Guerra Fria, terceiro-mundista. Ele deixou a África muito mais esticada, a Ásia muito maior. Então ele distorceu os contornos e ele acabou conservando as áreas. Então esse mapa é equivalente. Esqueci de falar que na projeção cilíndrica, os paralelos à linha do Equador, eles são retos, assim como todos os meridianos. O meu cabelo é rebelde, tá? Desse lado aqui, ó. Olha aqui, esse aqui fica bonitinho assim, ó. Esse aqui ele se recusa. A projeção cônica, por outro lado, vamos pensar num globo terrestre e num cone de cartolina sendo colocado ou na parte norte ou na parte sul. Ele vai dar ênfase, vai tangenciar mais ou menos a latitude de 60 graus, que corresponde à zona temperada, e fazendo com que ela tenha, consequentemente, muito mais detalhes do que o Equador e o polo, né, que está sendo colocado ou o norte ou o sul. E aí, a gente pode falar que os paralelos são círculos concêntricos, círculos de mesmo centro, e os meridianos são linhas retas. O último tipo de mapa é o plano ou azimutal, que vai tangenciar a Terra em alguma das suas partes. Pensando num globo terrestre, ele vai ser colocado uma folhinha de papel sobre uma parte, dando muito mais detalhes nessas partes que são perto desse ponto de tangenciamento e distorcendo todas as áreas das pontas da folha, por exemplo, o Equador. O mapa da ONU, que é o símbolo da ONU, aquele todo bonitinho assim, ele é colocado sobre a parte de cima da Terra, a parte norte da Terra, que mostra os Estados Unidos e a Rússia em ênfase. E aí, os paralelos deles são círculos concêntricos e os meridianos são linhas retas que saem de um mesmo ponto, o que foi colocado sobre a superfície da Terra. Falando sobre mais um mapa daqueles 3 que eu disse que era muito importante a gente comentar, diferente do de Mercator e o de Peters, esse mapa é o de Robinson e ele não é feito com nenhuma dessas projeções cartográficas que eu acabei de falar. Ele foi feito com base em latitude e longitude, e ele é um mapa afilático, ou seja, que distorce a distância, a área e os contornos.
Um outro tipo de mapa existente é a anamorfose. Ele é usado muito nas análises de gráficos e informações. Esse mapa anamórfico, ele distorce as áreas de regiões de acordo com o número. Ou seja, quanto maior o número, maior a área fica. Quanto menor o número, menor a área fica. Um exemplo de anamorfose aqui. Um outro tipo de forma de análise de dados são as isolinhas, as isoietas, as isóbaras, as isotermas e as isoípsas, que também são chamadas de curvas de nível. Elas circundam valores que são iguais. Por exemplo, se eu tenho 1 milímetro de chuva numa área assim, toda essa área dentro, ela vai ser 1 milímetro de chuva. Nessa área em volta vai ser 2, 3, 4... Um exemplo bem bobinho, só pra gente poder entender todas. E as isoietas correspondem a esse exemplo que eu acabei de dar, medindo a pluviosidade em milímetros de chuva. Vou colocar um exemplo dela aqui, bem fofinho, para quando vocês verem no mapa de meteorologia, vocês não mais confundirem. As isotermas, elas falam sobre a temperatura nas áreas. Então, a gente sempre vê na previsão do tempo quando eles circulam uma área que vai ter a mesma temperatura. Um exemplo dela aqui, isotermas. As isoípsas ou curvas de nível, elas falam sobre topografia, elas podem ser transformadas em gráfico, vou colocar aqui na imagem um exemplo. E quanto mais próximas essas linhas estão, mais acidentado é o terreno. Quanto mais afastadas, mais retinho e menos acidentado ele é. Little Pausa mandaram vocês irem curtir a minha foto no meu Instagram, @vicvlove, o link tá aqui embaixo. Estrela do post mandando uma beijoca pra vocês, ó. Antes da gente falar de sensoriamento remoto, vou dar uma revisão em movimentos na Terra, só pra gente poder ter uma noção maior. E rotação, 24 horas, formação dos dias e das noites, e a translação, que ela faz 365 dias e 6 horas e é responsável pelas estações do ano pelo eixo de inclinação da Terra. Forma os solstícios no verão e no inverno, com uma duração diferente do dia e da noite, e equinócios na primavera e no outono, fazendo com que os dias e as noites tenham a mesma quantidade de horas aproximadamente. Algumas informações importantes para a gente lembrar. Quando os raios solares batem sobre a superfície da Terra, formando um ângulo de 90 graus, isso se chama zênite e acontece muito quando acontecem os equinócios, que eles batem perpendicularmente na linha do Equador. E a rotação, ela também é responsável pela massa de ar que começa a se movimentar com mais facilidade, assim como as correntes marítimas. Nosso último tópico agora, sensoriamento remoto, obtenção de imagem via distância por meio de sensores que captam a luz, se ela está sendo absorvida, se ela está sendo refletida ou se aquela superfície emite luz. Os sensores podem ser aéreos ou orbitais. Os aéreos, feitos por aviões, pouco utilizados hoje em dia, só que trazem muitos detalhes nas suas imagens, e os orbitais são os satélites extremamente utilizados hoje em dia para várias funções. Os satélites, eles podem ser polares ou geoestacionários. Os polares, eles vão rodar assim pelo polo da Terra e vão servir principalmente para monitoramento de áreas, enquanto os geoestacionários eles giram assim, e eles geralmente são usados para telecomunicação, pois eles acompanham o movimento de rotação da Terra, ou seja, um em relação ao outro eles estão parados. E aqueles satélites, os quais são responsáveis por tirar fotos, são influenciados pelo albedo. O albedo, ele é a capacidade de uma superfície de refletir a luz. Então, quanto mais clara é uma superfície, mais luz ela reflete. Quanto mais escura é uma superfície, menos luz ela reflete. Então, menor é o albedo. Esse foi o vídeo, espero muito que ele tenha sido útil e que você tenha gostado. Eu disponibilizei um resumo sobre tudo isso que eu falei aqui embaixo na descrição, é só clicar no link. Só que eu recomendo que você faça os seus próprios, porque são muitos tópicos e muitos detalhes. Isso vai incrementar muito nos seus estudos. Se esse vídeo foi bom para o seu aprendizado, peço que você dê o seu like. E se você gostar desse tipo de conteúdo que te ajuda nos estudos, se inscreve aqui que eu vou ficar muito feliz e vai me ajudar muito. Um beijo e até a próxima!